dia a todos. Começo por agradecer ao IPCA e à Escola de Design o convite para estar aqui, que me honra e aceitei com todo o gosto. O meu tema, como vem da televisão, e parte de uma inquietação que eu tive nos últimos anos, quando, sendo eu professor de televisão e escrevendo sobre televisão, comecei a verificar que havia muitas pessoas que me diziam: eu não vejo televisão. E provavelmente muitos jovens que aqui estão dizem isso: eu não vejo televisão. Então eu vi que o meu emprego estava em risco, pois eu dou aulas de televisão e as pessoas não veem televisão, então passava a ser uma aula de história e não uma aula de uma realidade do nosso tempo. E portanto fui refletir, investigar sobre o que é a televisão, basicamente o que é um média. Naturalmente que televisão não é a mesma coisa para todas as pessoas. Para uns será o preço certo da RTP, o telejornal, a telenovela da SIC ou da TVI, o talk show da manhã, mas para outros poderá ser as séries da Netflix, desde que não tenham Kevin Spacey, não é? E podem ser essas séries consumidas num computador ou num smartphone. E, portanto, a minha primeira parte da minha intervenção será sobre como definir o média hoje, porque as palavras são tão fortes na nossa vida, no nosso espírito, na nossa mente, que acaba por ser a própria palavra ou o conceito que nós temos da palavra dentro da nossa cabeça que depois arrasta a vivência que fazemos em relação às próprias palavras. Portanto, o que é isso da televisão? A televisão que uns dizem que já, tantos dizem que já não veem. Por isso fui para definir o que é a televisão hoje em dia e, portanto, antes de avaliar alguns aspectos que me pareceram interessantes sobre o seu impacto nas indústrias culturais, eu começaria por uma definição de televisão, do média. Portanto, nós podemos definir um média, penso eu, de várias maneiras. Uma delas é pela técnica, evidentemente, não há nenhum média que não tenha técnica, que não tenha a necessidade de alguns equipamentos para a sua produção, transmissão e recepção, aquilo a que se costuma chamar tecnologia, mas tecnologia é conhecimento da técnica, portanto eu chamo-lhe apenas a técnica. Também pode ser pela institucionalidade, porque não há média em geral que não tenham, digamos que, empresas, Estados, a União Europeia de Radiodifusão, no caso da televisão, as empresas produtoras, etc. Há uma série de agenciamentos que constrangem ou permitem o desenvolvimento do média. E não só a nível de empresas e de instituições, da própria sociedade civil faz parte deste agenciamento através das entidades da sociedade civil que de alguma forma constrangem os média e os seus conteúdos, como sejam, sei lá, a ordem dos advogados, a ordem dos médicos, portanto, os sindicatos, todas essas instituições participam na vida e, como precisam dos média, e também acabam por, de alguma forma, contribuir para esse constrangimento do que o média é. Depois temos a recepção, as audiências, não é? Não há média se não existirem audiências e, portanto, aquilo que as audiências fazem, os indivíduos fazem com o média é muito importante para podermos definir o que é que o média é, porque as próprias pessoas vivem o média de alguma maneira e de acordo com a sua própria definição, mesmo que não pensem nela, do que é a televisão. Finalmente, pelos conteúdos, pois isto é que é para mim o essencial, são os conteúdos de um média, porque nós não vemos técnica, não vemos institucionalidade, não vemos audiências, o que nós vemos são coisas em ecrãs. E, portanto, os conteúdos são, para mim, o elemento fundamental para definir um média, incluindo a televisão.
E estas áreas, portanto, devem ser todas tomadas em conta para o presente do média e também a sua história. Aqui faço um parênteses porque me parece que o passado está fora de moda, mas o passado é a única coisa que é comprovável, o passado e de alguma forma o presente. O futuro, que é hoje em dia um tema frequente de conferências, de discursos, conferências mundiais em Lisboa, até de trabalhos académicos, faz parte da linguagem jornalística, escreve-se imenso sobre o futuro. O futuro não existe, basicamente, e, portanto, é a coisa mais fácil que há de falar, porque, de facto, ninguém pode comprovar. Se eu aqui vier prever que daqui a 20 anos não existe televisão, não existe cinema, podem duvidar ou não, mas não podem pôr em causa, porque também não sabem qual é o futuro. De forma que eu acho que podemos ancorar melhor as análises, de facto, conhecendo um pouco o passado do que especular sobre o futuro, que é uma área que eu deixaria para a religião e para os bruxos, bruxos bons, não é o da Ariosa e o outro de Faf, esses não, mas os bruxos bons que de alguma maneira se calhar conseguem prever coisas com alguma correção. E assim eu mostraria aqui algumas imagens do passado. Este é uma imagem de um semanário satírico inglês chamado Punch, é 1879, e mostra aqui uma dos projetos técnicos que havia de se fazer um média audiovisual. Né? Aí está chamado Telephonoscope, de Thomas Edison, mas coincide também com o que viria a ser depois outras propostas de televisão. Eu é que não trouxe aqui propostas desta mesma época, porque achei que bastava esta. E aqui o que nós vemos é que a proposta do média audiovisual como podem ver, está aqui uma família burguesa e tal, inglesa à lareira, o pai e a mãe que têm um equipamento na mão para poder falar com a filha que está na ilha de Ceilão, hoje chamada Sri Lanka, que está, portanto, a milhares de quilómetros, é um país independente hoje, que fica na costa oriental do subcontinente indiano, e ela está ao telefone com eles. Portanto, basicamente o que se previa, lá está a previsão para o futuro, o que se previa para o primeiro média audiovisual era aquilo que nós hoje chamamos vulgarmente de Skype. É um Skype, é um telefone com imagem, não é? E muito melhor que o Skype, porque tinha este ecrã fantástico que ocupava toda a parede por cima da lareira. E, portanto, ela está ao telefone com eles, não sei se ela, a rapariga está ali ao canto, se ela está a ver os pais. Acho que não, mas pelo menos os pais estão a vê-la a ela. Alguns teriam uma câmara nesta previsão a poder filmar ela a jogar ténis com os seus amigos coloniais ingleses. Aqui tem outra, por acaso afinal trouxe, já me tinha esquecido, aqui tem outra previsão para o ano 2000, vem ali em cima. No ano 2000 será assim, portanto foi uma revista que fez em 1900 uma previsão de como seria o ano 2000, e aqui temos uma utilização também interessante do audiovisual, porque este senhor está, penso eu, a ouvir aquela senhora a cantar. E portanto será um espetáculo de ópera ou coisa assim. E isto já existia com o som. Não havia rádio, mas havia um serviço em vários países, nomeadamente em Portugal, pelo menos em Lisboa, talvez no Porto, não tenho a certeza, em que era possível ouvir as óperas de São Carlos no telefone. E, portanto, há notícias do rei Dom Carlos, que estava na Ajuda, Palácio da Ajuda, a ouvir a ópera que decorria no Teatro Nacional de São Carlos. E, portanto, aqui temos a mesma coisa, mas com vídeo. Com imagem. Portanto, já aqui é uma aproximação um pouco diferente do que seria o média, até porque temos o direto, que é um aspecto muito importante do média. Está a decorrer em direto este espetáculo.
Aqui temos uma capa de uma revista, havia muitas revistas científicas para ensinar a fazer equipamentos, não é? O do it yourself, e já temos uma visão bastante mais próxima, em 1928, do que viria a ser a televisão, não é? Está ali tudo sobre a televisão, portanto eu destaquei aquele título, How to make a simple televisor, portanto não usavam a palavra da TV set, mas sim televisor, como nós usamos, e vemos aqui, mais uma vez, uma família burguesa, uma família chiquíssima, que está a ver naquele equipamento que se parece bastante com um equipamento de rádio, mas que tem um ecrã, e vemos depois, não é? Portanto, isto é uma sobreposição de duas imagens que decorrem em simultâneo. Mais uma vez temos o espetáculo a decorrer, eventualmente é a ópera também, e está a decorrer numa sala de espetáculos e as pessoas estão em casa a ver. Portanto, esta é a grande promessa, é uma das grandes promessas do média quando aparece. Ali, como veem, diz como fazer um simples televisor, porque isso era de facto possível as pessoas fazerem o seu televisor em casa. Penso que também trago um slide sobre isso. Aqui temos duas capas da mesma revista e nós vemos estas duas versões do que é que será esta técnica, vai servir para quê? E nós vemos que a mesma revista, com uma diferença de, não sei se é meses, se é do mesmo ano, se é de uma diferença de um ano e tal, ela mostra, daquele lado temos o Skype, o tal Skype, não é? A técnica da televisão a ser utilizada para a comunicação ponto a ponto entre duas pessoas. E aqui deste lado já temos a televisão com a qual nós nos identificamos, que é a televisão com um jogo de beisebol a ser transmitido em direto e, portanto, um grupo de amigos a ver esse jogo e é excitado com o decorrer do jogo. Nós conhecemos todos isto, não é? Porque penso que todos já fizemos isto com amigos e com família, etc., de juntar pessoas para ver um jogo do nosso desporto nacional em direto e, portanto, identificar-nos mais com aquele, embora também nos possamos identificar com o Skype ou com as outras aplicações que permitem fazer telefonemas ou conversas com imagem. Aqui cá está, como lembram-se que era possível fazer um simples televisor, e aqui temos um televisor, não é? Portanto, havia, antes de o Estado se apropriar do negócio, portanto, a tal força da institucionalidade e dos constrangimentos que a institucionalidade aplica depois às invenções, à própria técnica, havia uma possibilidade, as pessoas faziam os seus televisores, neste caso é um televisor que subsistiu, como veem, está velhote, é um exemplar raro, e veem que tem ali aquela lente e redonda, portanto, ainda nem sequer se estabilizou no modelo de ecrã retangular. E, portanto, as pessoas utilizavam as ondas hertzianas para falarem umas com as outras com imagem. Aquilo que também se conhece, julgo que ainda existe, que é a banda do cidadão, não é? Que são bandas que depois o Estado, simpaticamente, deixou vagas para que as pessoas pudessem utilizá-las nas conversas entre si. Portanto, como veem, a técnica à partida não se sabe o que é que vai acontecer com uma determinada invenção. A sociedade depois, as várias forças em presença na sociedade é que decidem o que é que acontece com as invenções. É por isso é que prever o futuro é muito, muito complicado, não é? Nós vamos a museus de ciência por todo o mundo e vemos invenções fantásticas e que não foram a lado nenhum, porque a sociedade não pegou nelas, basicamente, não é? E portanto, o inventor inventou uma coisa muito boa, foi apresentada à sociedade, em exposições, nas Web Summits da altura, não é? Século XIX, século XX, e depois não vingaram essas invenções. De forma que o melhor, de facto, é gostar de ter esperança no futuro, mas ter um pouco de cuidado com aquilo que nos é prometido. Aqui temos um folheto da AT&T, se não estou em erro, portanto, uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, e que como vê o folheto, aquilo é a capa, mostra o nome Television. E o que é a Television aqui? É o Skype.
temos o senhor Ministro do Comércio dos Estados Unidos, Secretário de Estado do Comércio, e ele está a inaugurar o serviço de Skype entre Nova Iorque e Washington. Está em Washington. Este serviço durou poucos anos. Porquê? Porque a sociedade não o quis. A sociedade não queria falar ao telefone com a imagem, basicamente. Não é? Deve ter sido isto. E este serviço acabou e a televisão seguiu outro rumo. Aqui é uma fotografia com péssima qualidade, mas é só para me recordar de vos dizer que isto quer dizer, a televisão também não foi inventada para nós vermos em casa, não é? Quer dizer, essa ideia existe, nós vimos-la naquela capa da revista, mas isso também não está assegurado à partida que será assim, não é? E aqui o que temos é uma das muitas salas para ver televisão em Berlim, nos Jogos Olímpicos organizados pela Alemanha, então de Hitler, em 1936, em que as provas dos Jogos Olímpicos podiam ser vistas nestas salas, não é? E portanto, veem que é uma sala como uma sala de cinema, como esta em que nós estamos. É exatamente o mesmo modelo comunicacional em que estamos neste momento, e ali vê-se no balcão, no palco, vê-se o projetor, vê-se um ecrã e, portanto, havia, se não me engano, cerca de 20 salas espalhadas pela cidade de Berlim em que se podia ver a televisão desta forma. Porquê? Porque os média, nesta altura, são nós chamamos de mass media, média de massas, e portanto o jornal era para as massas, mesmo que comprado individualmente cada um, e o cinema, basicamente, que também teve uma versão em que se consumia individualmente, nos Estados Unidos, punha-se uma moeda, um Nickelodeon, punha-se uma moeda numa máquina e via-se nos óculos os filmes. Falhou esse modelo, e o que vingou foi este modelo, que também pareceria que poderia vingar com a televisão. Isto é, ver conteúdos em direto, em sala, num ambiente de meio de massas. É claro que a televisão evoluiu de outra maneira, porque os Estados Unidos, digamos assim, com a sua força económica e cultural, impôs um modelo que foi um modelo e que foi teorizado de alguma maneira nos anos 30, 40 do século passado, que foi a televisão ser um médio para a família. Portanto, já temos aqui uma concepção bastante ideológica, digamos, do que é que deve ser um médio para toda a família e para os subúrbios. Não é? Portanto, para a classe média que vive fora das cidades. Aqui é só para vos mostrar, digamos que esta projeção ideológica. Vejam, fantástico estar a ver televisão como estão aquelas senhoras de vestido comprido, como se estivessem na ópera, não é? E aquele televisor que é giríssimo, está ali, a imagem era projetada, como veem ali a imagem era projetada, e aquilo é um espelho, portanto, por alguma razão, a imagem vinha de baixo e era projetada, depois via-se assim. E o televisor era muito pequenino, mas de facto é só para vos mostrar, eram pequeninos, a imagem era péssima, isso teve muita influência no design, digamos assim, do que a televisão mostrava, porque tinha que mostrar as coisas um pouco mais detalhadas, tinha que mostrar as caras, porque senão as pessoas não conseguiam ver nada. Imaginem que era ver uma telenovela das nossas de hoje num ecrã daqueles a preto e branco. Basicamente não é preto e branco, é cinzento e cinzento e cinzento e cinzento. Não se percebia nada do que estaria a decorrer, principalmente se a transmissão fosse má, e portanto os estúdios eram muito simplificados, eram lindos. Mesmo cá em Portugal, se virem programas da RTP dos anos 60, por exemplo, há uns que estão disponíveis no YouTube, a Amália Rodrigues a cantar num estúdio da RTP. O estúdio é lindo, não tem nada, é só uma árvore estilizada ou com uma rede. Porquê? Porque não se podia ter muitas coisas para que a imagem não fosse confusa para o espectador. Passando à frente, aqui temos de facto televisão para toda a família, e é um desenho do famoso Norman Rockwell, desenhador e pintor americano,
e vemos a chegada, digamos assim, da televisão às massas, mas às massas individualizadas nas suas casas, não é? Temos aqui assim o cliente todo satisfeito a apontar para a televisão a dizer: eu já tenho imagem, enquanto o técnico está a instalar a velha antena de espinha, como era conhecida. Aqui temos a tal concepção ideológica da televisão para toda a família e estas fotografias, claro, que são encenadas, são americanas e mostram toda a família a ver programas de televisão, um político, porque vemos o presidente Kennedy em cima, o outro dramático, tipo teatro em direto, porque era tudo em direto, atenção, no princípio, e aqui o entretenimento da música. Aqui é um folheto feito, julgo, pela Philips para quando a RTP promete as suas emissões, em 1956, e é outra das concepções ideológicas do média, é de que a televisão é uma janela para o mundo, não é? Okay? Como se fosse transparente, como se a televisão pudesse ser transparente enquanto média. E aqui vemos essa metáfora da janela para todo o mundo, desmetaforizada na sua própria representação com uma janela. A família, lá está, toda a família a ver a televisão, a ver o mundo, neste caso a ver a Europa. Aqui também é só para vos mostrar que aquela capa de revista que nós vimos com o jogo de beisebol realmente depois concretizou-se. A primeira transmissão de um jogo de beisebol faz-se nos Estados Unidos em 39, depois a televisão está um bocado parada, como em todo o mundo, por causa da Segunda Guerra Mundial, mas temos aqui sim um dos modelos fundamentais da televisão. É porque, reparem, a televisão só se podia fazer em direto, não é? E isso, que é um constrangimento técnico, acaba por ser determinante para a concepção dos conteúdos e a concepção do modo de comunicação entre quem faz televisão e o seu público. Mesmo os anúncios eram feitos em direto, incluindo cá em Portugal, não é? Portanto, havia uma senhora que estava no estúdio, estava com um frigorífico ao lado e ela, com um grande sorriso, abria a porta e mostrava o interior do magnífico frigorífico e, portanto, tinha todas estas limitações do direto, aplicavam-se também à publicidade. Aqui só para vos mostrar que a concepção de que é para toda a família, depois os conteúdos são feitos para toda a família. As três imagens a preto e branco são de programas, um ou dois programas que ainda hoje podem ver, dada a sua qualidade técnica e a sua qualidade de escrita, são a primeira sitcom, a primeira situação de comédia, da Lucille Ball, lá está, ela vem de Hollywood e vai para a televisão, e portanto era um programa feito em direto, é o primeiro programa que rompe com uma promessa da televisão. A promessa da televisão é: eu estou a fazer um programa em Lisboa e em Barcelos podem estar a ver à distância. Isto é promessa nos anos 40, 50. Essa é uma promessa maravilhosa, não é? Positivista da televisão. E, portanto, eu não preciso de ir ao teatro para ver em Barcelos, não preciso de ir a Lisboa ao teatro para ver a peça de teatro. Portanto, não preciso estar num ambiente de massas, não preciso estar como estão aqui numa plateia, não é? Estou em casa, ok? Só que este programa é o primeiro que rompe com isso e faz o contrário. A sitcom, a comédia de situação, era feita com uma audiência ao vivo e, portanto, o programa começava vendo-se planos do teatro onde era gravado, e vendo-se as pessoas a chegar e a sentarem-se, e depois tinha toda a vivacidade do público a interagir com os seus risos e as suas gargalhadas com esta sitcom. Esta última é uma famosa, talvez é a última das grandes comédias de situação dentro deste modelo e que se chamava precisamente All in the Family. Se puderem, vejam, porque estão no YouTube, porque a escrita é de tal forma extraordinária de qualidade que ainda hoje se consegue ver, passados 20 ou 30 anos desde que terminou. Depois as coisas mudam e a televisão vai-se alargar e de alguma forma dispersar esta capacidade de reunir milhões de pessoas ao mesmo tempo, com a chegada
neste anúncio da General Electric do segundo televisor, ok? Portanto, este, não sei se era a pilhas, não é pilhas, portanto, com o segundo televisor, o filho já não precisava estar na sala a aturar os pais para ver o programa de televisão. Eu gosto muito do anúncio porque mostra esta nova realidade, já podemos ter 2 televisores e gosto também por uma razão, é que para sossegar os pais, que são quem vai comprar o televisor, põem o mesmo conteúdo nos 2 televisores, não é? Quando o que se esperaria era que a criança tivesse um conteúdo diferente no seu televisor. Aqui é só para mostrar que passamos do vestido de noite para o pijama de noite, quer dizer, a televisão normaliza-se, não é? E torna-se uma coisa do cotidiano para todos. Aqui é a nossa vida, digamos assim, temos esta possibilidade com o digital e é aqui que, de facto, tudo muda, não é? E, portanto, aqui pus apenas alguns exemplos da televisão. Tal como ela é hoje em dia, não é? Nós temos aquelas agressões em Coimbra há uma semana, filmadas por um cidadão ou uma cidadã, estas imagens de agressões na discoteca em Lisboa, também filmadas por um cidadão ou uma cidadã, portanto temos os nossos equipamentos pessoais já são poderosos, no sentido em que se podem tornar, foram estes equipamentos, uns meros, smartphones, telemóveis a tremer, com umas imagens muito de má qualidade, foram eles que originaram alterações, digamos, na própria sociedade, no próprio mundo das instituições e da política. O governo teve que agir, a Câmara Municipal teve que agir, porque houve este vídeo, nomeadamente no caso de Lisboa, não é? E em Coimbra também foram atrás dos alegados criminosos, também pela mesma razão. Não é? E, portanto, estamos num novo mundo na relação do média. O média já é feito por nós próprios, não é? Como é o caso destes 2 vídeos ali, não é? E isto seria absolutamente impensável, quer dizer, não acontece nada, há 38 queixas ou 36 queixas, não aconteceu nada. Havia 8 queixas repetidas sobre as mesmas pessoas que faziam segurança naquela discoteca, não aconteceu nada, não é? De repente há um vídeo e no dia seguinte o governo do país encerra provisoriamente a discoteca, por causa do vídeo, não foi por causa das agressões, porque já tinha havido 30 e tal, ou 100 e tal, ou 500 naquele mesmo local. E aqui em baixo temos um youtuber e aqui outra senhora que faz, também trabalha no YouTube, e portanto são novas formas de televisão, quer dizer, o que eles fazem é também utilizar as mesmas formas da televisão, só que neste momento já não é só aquelas 3 ou 4 instituições do costume que fazem televisão, RTP, SIC, TVI, por aí fora, porque passámos do alargamento desde os anos 50, nos Estados Unidos, para a televisão por cabo, que criou inúmeros canais, depois a televisão por satélite, e depois a televisão na internet, e a televisão feita por nós todos, como é aqui o caso. Há um aspecto que eu não sei se tenho aqui vídeo. Sim, podemos passar então para esta evolução. Portanto, passamos de um momento em que se inventa a televisão apenas para transmitir imagens. Existe esta possibilidade de o invento ser para telefonar com imagem. Depois existe este conceito muito próprio da época, primeira metade do século XX, da televisão para as massas, o que quer que entendamos como massas, sendo que essas massas estão divididas em células, que são as casas e as famílias, e portanto, se o média transmite para casas, então transmite para famílias, então o média deverá ser para toda a família, okay? Porque também só se vai ter um televisor em casa, na sala, não é?
Depois temos a televisão que evolui para ser a televisão do indivíduo, quando podemos ter vários televisores, e depois quando o digital altera profundamente. Digamos que, para mim, as grandes revoluções na história da humanidade é a invenção da agricultura, depois da escrita, depois a revolução da imprensa, século XV, depois a revolução industrial, e depois é esta que nós estamos a viver, que é a revolução do digital, que amalgama numa só tecnologia, técnica, todo o conhecimento e todas as possibilidades de comunicação, e julgo que voltarei aí. E, portanto, a televisão passa a ser para o indivíduo, não é? O tal jovem que vê a sua série da Netflix no seu equipamento, onde quer e quando quer, em qualquer lugar. E há uma deslocação em que o Estado e as grandes empresas perdem o seu monopólio ou trust, se quiserem, e a sociedade civil passa a ter uma maior participação na feitura, na criação do média, não é? Há também a televisão em direto, porque era toda em direto, recordo. Depois houve uma primeira fase em que a televisão era toda feita em direto. Depois foi possível mostrar filme, não é? Cinema. E, portanto, as notícias eram feitas com máquinas de cinema, não é? E depois é que foi possível começar a gravar para a própria televisão, com a técnica da televisão. Só que nessa altura já se tinha desenvolvido a forma de comunicar da televisão. E daí que se inventou o falso direto, se quiserem, ou o live on tape, isto é, os programas são gravados de uma maneira em que são gravados hoje, passam amanhã, mas é como se estivessem a passar em direto, não é? E essa forma de comunicação, digamos, foi inventada pela televisão e ainda hoje existe em todo o lado. Portanto, se forem convidados, vocês, a falar deste congresso, para um programa, por exemplo, da SIC Mulher, que é gravado à segunda-feira, dizem-vos logo, olha, atenção, não diga que hoje é segunda, nem falo de amanhã, nem de ontem, porque o programa, esta nossa entrevista vai passar na sexta-feira. E, portanto, o programa é gravado como se estivesse a decorrer em direto, não é? Portanto, isto é uma construção de uma forma de comunicação e que corresponde também ao contrato não escrito que há entre quem comunica e o seu público. Os programas que nós gostamos de ver, os talk shows, os americanos, são gravados à tarde, quase sempre, não é? E são transmitidos à noite. Já repararam que eles próprios hoje em dia já brincam com essa situação. Quando alguém vai para lá dizer muitos palavrões, eles dizem, vamos a esta parte, vamos ter que cortar, porque senão não sei o quê. E portanto faz parte desta linguagem da televisão. Mas não é só nestes aspectos, a própria maneira de falar para um ecrã, dos noticiários de televisão, a própria construção dos noticiários. Por exemplo, no noticiário, para que é preciso um apresentador? Se nós pensarmos friamente, não é preciso aquele apresentador. Bastava pôr as notícias, mas faz parte da linguagem televisiva, da ideologia do média, que com um apresentador a coisa vai melhor, porque foi assim que começou. Porque quando começaram os noticiários nos anos 50, por isso simplesmente não tinham imagens, era um homem, quase sempre um homem, cá em Portugal sempre um homem, a ler as notícias sem haver imagens, não é? Só depois é que se foi apresentando pequenos filmes de notícias. De forma que a televisão, a meu ver, tornou-se omnípara, que quer dizer que é mãe de tudo o que é possível criar, quer dizer, não é apenas, é como, digamos, um animal que não tem apenas, não gera apenas crias da sua espécie, mas crias de várias espécies, é isso que quer dizer omnípara, e tornou-se omnipresente, não é? Porque está em todo o lado, está no dentista, está no café, está na casa, está, etc. Esteve, pelo menos, em todo o lado, não é? De forma que eu acho que quem diz que não vê TV, de alguma forma vê conteúdos em linguagem televisiva.
vê-os porque contacta com eles no Facebook ou noutras redes sociais ou no YouTube, e mesmo que sejam conteúdos que não foram pensados para transmissão num média televisivo, eles são construídos na linguagem da televisão. Portanto, com uma série de características que eu não vou, por falta de tempo, não vou aqui elencar, que é que faz com que nós olhamos para um conteúdo e nós sabemos, não precisamos de 2 segundos, se calhar nem 1 segundo é preciso, nós fazemos zapping e somos capazes de identificar que aquilo é televisão, em primeiro lugar, que aquilo é de um determinado género que é da televisão, é notícias, é desporto, é debate, é por aí fora, é sitcom, etc. E depois também quando fazemos zapping sabemos ver, olha, isto não é televisão, isto é cinema. Mesmo que não esteja lá o símbolo do canal, nós sabemos que aquilo é cinema. Porquê? Porque o cinema tem uma linguagem e a televisão tem outra linguagem. Portanto, é fácil para nós no zapping identificar não só o que é televisão e o que não é, como identificar dentro do que é a televisão os seus géneros, não é? E, portanto, são estas características que penso que fazem hoje a definição do que é a televisão e que eu traduzi em palavras minhas, como está ali. Portanto, é uma forma cultural, com uma linguagem e um estilo audiovisual próprios, concretizada em conteúdos diversificados, os tais géneros, subgéneros e outros misturas de géneros que a Omnípara televisão está sempre a criar. Esses conteúdos são transmitidos e recebidos através de diversas técnicas ou tecnologias, não é? Portanto, podemos ver em vários tipos de equipamentos, à conta da revolução digital. São da responsabilidade de instituições e instâncias sociais diversas, portanto, já não são só os Big 3 nos Estados Unidos ou os Big 3 em Portugal, SIC, TV e RTP, acomodam em simultâneo, e este média acomoda em simultâneo um caráter de média de massas, porque ainda existe, vamos ver isso adiante, grupal, porque há os fãs de determinado tipo de programas, ou de uma série, ou qualquer coisa que formam de alguma maneira um grupo social informe, um grupo social que não é permanente, mas que existe, não é? E também é um média de alguma maneira individual, quer no consumo, quer até na própria produção de conteúdos, como vemos nos youtubers, e que é ao mesmo tempo local, outra vez grupal, é nacional e é global, não é? E este choque nacional-global também seria um tema interessante para discutirmos. Julgo que esta definição permite abarcar a variedade de instituições e de agenciamentos que há na produção, na emissão e a variedade na própria recepção, não é? Portanto, quer a pessoa que vê o preço certo, quer a pessoa que vê uma série da Netflix no seu smartphone. Eu fiz um inquérito este ano com os meus com os estudantes e com a ajuda de colegas da universidade, precisamente para tentar conhecer melhor o que é que os jovens, como são a maioria aqui, qual o seu contacto com diferentes meios e os consumos que faziam. E esse inquérito foi feito no princípio deste ano. Eu acho que é a primeira vez que estou a apresentar os seus resultados provisórios aqui. Foi feito com uma amostra de conveniência, não é? Eram estudantes de escolas onde eu e meus amigos podíamos pedir para preencherem. Inclui também uma boa amostra de estudantes estrangeiros, até para podermos comparar com a experiência portuguesa, e eu posso desde já dizer que não há diferenças significativas entre as experiências dos estudantes portugueses e estrangeiros. Os portugueses veem mais notícias, foi a única diferença que eu encontrei. E, portanto, são pessoas entre os 18 e os 24 anos. Aqui podem ver a frequência de utilização de equipamentos. Portanto, as perguntas eram todas. Em 2016, lembra-se de como consumiu isto e o que é que consumiu, etc. E, portanto, tudo isto é referente
no fundo ao presente das pessoas, mas era pedindo às pessoas para se lembrarem do ano anterior. E portanto podem ver que o televisor, nunca usam o televisor apenas 4, ou nunca usaram, apenas 4,6% dos jovens dos 18, jovens estudantes universitários. Portanto, há outros equipamentos que são menos utilizados do que as pessoas, não é? E há 40% deste grupo, claro, o meu inquérito não é representativo da população, portanto é feito com uma amostra de conveniência, mas a gente pode dizer que não deve andar longe da realidade estatística. E podemos ver que há 40% dos jovens que veem televisão todos os dias, embora sejam mais os que utilizam o laptop e principalmente o smartphone, digamos que é o equipamento de excelência na utilização diária. Hoje em dia, vem aqui em baixo, 97,4% dos inquiridos disseram que viam que utilizavam o smartphone todos os dias. Agora, o que me parece já ver-se aqui é que, como é costume dizer, se há muito tempo se diz isso nas escolas de comunicação, e julgo que diz-se porque é verdade, é que um média não acaba com o anterior, acrescenta-se, não é? E, portanto, vemos que há uma utilização de todos os tipos de equipamentos e para utilizar no dia-a-dia, não é? Quer dizer, não é por haver smartphone, aquelas pessoas que usam o smartphone são pessoas que também, pelo menos metade delas, utiliza todos os dias o televisor. E aqui eu perguntava vários tipos de conteúdos para perceber e vemos uma grande preferência para utilizar os equipamentos para ler notícias, que está ali em terceiro lugar, 96,1%. Depois, em segundo lugar, ver short videos. Foi bom ter posto isto no inquérito, porque de facto há 4/5 dos jovens vê ou diariamente ou várias vezes por semana os pequenos vídeos, aqueles que aparecem e que eu também vejo, não é? No Facebook e nas outras redes sociais, ou até nos jornais e por aí fora. Ler e publicar nas redes sociais aparece em terceiro lugar e depois ver séries de TV, não é? Em quarto lugar há de facto uma grande atração e portanto era isso que eu sentia junto dos jovens com quem convivo diariamente nas universidades e era isto que eu queria compreender, o que se confirma aqui. E depois também perguntei de tipos de coisas que as pessoas viam e verifica-se que há também uma grande variedade no tipo de consumo de conteúdos, não é? Portanto, aqui não está relacionado com o tipo de equipamento que eu utilizo, o que mostra é que, de facto, mesmo aquelas pessoas que seguramente alguns estarão dentro da minha amostra que diziam que não veem televisão, a verdade é que veem conteúdos que são feitos na linguagem televisiva e que são conteúdos de tipo televisivo. E vou avançar porque não vos quero amassar demasiado, ainda mais do que já estou a amassar, não é? Portanto, vemos que a recepção da televisão é variada, corresponde à sua omnipresença em todos os tipos de equipamentos e à variedade de conteúdos, qualquer que seja o tipo de média, de plataforma que nós utilizamos. E, portanto, é claro que a televisão, enquanto média, isto é, enquanto tipo de linguagem e tipos de conteúdos, tem tido um impacto grande em todas as indústrias culturais. Nós, por causa da revolução digital, não é? E aquelas que eu há bocadinho elenquei terminam com esta que nós estamos a viver, e já agora para vos dizer que as revoluções políticas não têm importância nenhuma ao pé destas, não é? Porque as principais revoluções são as que nós deixamos que se vão fazendo, não é? São aquelas que o poder político não vê acontecer e deixa acontecer, não é? Ninguém interrompe uma revolução como esta que está a decorrer, a revolução do digital.
Nós temos que há conteúdos com essas características da televisão nos próprios jornais. Nós vamos ao site de um jornal qualquer e encontramos conteúdos de tipo televisivo. Vamos à rádio e vemos que a rádio já grava os seus programas ou apresenta em direto os seus programas em que linguagem? Na linguagem não é exatamente a rádio, é semelhante à da televisão ou é a linguagem da televisão. Depois vemos também que os média que criticavam a televisão porque a televisão andava atrás das audiências são hoje também médias que andam atrás das audiências. E nós vemos os conteúdos jornalísticos que são titulados e têm o seu lead, a sua abertura feita de maneira que a gente clique para entrar e, portanto, para aumentar a audiência daquela notícia. E os jornalistas são avaliados pelo número de cliques e likes das suas notícias, tanto, portanto, como no média televisivo. Ao mesmo tempo, temos a televisão que também tem conteúdos de imprensa. Eu, às vezes vou ao Google, quero ver uma notícia, a notícia aparece-me indicar que está no site da SIC, eu entro no site da SIC e a notícia aparece-me sem qualquer imagem. Aqui estamos no processo ao contrário, porque a revolução digital também o permite. As televisões também fazem hoje conteúdos que são apenas de texto, e na rádio a mesma coisa. Depois há esta sim, uma tendência que tem alguns aspectos perversos, que é o do desenvolvimento do storytelling, que, claro que nós somos seres narrativos, não é? Se calhar há 1 milhão de anos, o ser humano é narrativo, gosta de histórias, de as contar e de as ouvir, mas isto tornou-se uma técnica de marketing político e marketing comercial a partir dos anos 50, que é, olha, vamos usar a narrativa para vender sabonetes ou para vender presidentes. Okay? E este crescimento do storytelling tem muito a ver com a audiovisualidade dos média, tem vindo a crescer no jornalismo escrito por causa da influência do audiovisual, principalmente da televisão, e tem decrescido a forma de construir as notícias através do que é mais importante primeiro e depois do que é menos importante. Depois temos conteúdos televisivos ou de tipo televisivo nas redes digitais, no YouTube, no Facebook, não é? Mesmo que aquilo não tenha sido feito para uma instituição televisiva, é feito com a linguagem da televisão e em todo o tipo de sites, sejam jornalísticos ou empresariais. E é provável que aquilo a que nós chamemos vídeo, aqui sou eu também a falar do futuro, não é? Porque até uma pessoa como eu peca em prever o futuro, mas aquilo a que nós chamamos de vídeo talvez venha a ser uma forma de comunicação independente daquilo que é a televisão e daquilo que é o cinema. Não sei, porque não prevejo o futuro, mas talvez se houvesse um estudo bom, científico, aqui vosso, neste mestrado, nesta escola, ou em qualquer outro lado, para ver quais as características exatas que tem aquilo a que chamamos um vídeo ou um short vídeo, para ver se aquilo já se distingue da forma de comunicação da televisão e do cinema. Eu, para já, portanto, como escrevo aí, considero que o vídeo ainda se encontra dentro daquilo que eu defino como televisão. A televisão aproveitou eficazmente este novo modelo de distribuição. A distribuição é sempre um dos principais. Agora deixa de se falar, mas eu continuo a achar que a distribuição hoje, se calhar, é tão importante como no passado. O problema da distribuição, só que a distribuição agora não é, digamos, não é material, já não é entregar o jornal, não é entregar o livro na livraria, etc. Agora a distribuição é como é que eu utilizo a internet para distribuir aquilo que me custou tanto a produzir e por aí fora, não é? E, portanto, a televisão aproveitou eficazmente este novo modo de distribuição através do digital e da internet. E isto, ao levar o que era só da televisão para outras formas de comunicação na internet, que não são exatamente iguais, já não é aquela coisa de ver televisão
sentado no sofá e por aí fora, também originou novas formas de apresentação dos conteúdos. E aqui eu referiria os conteúdos curtos ou muito curtos, não é? Que não existia, não é? Havia muito pouco. Até no cinema hoje há muito mais a moda da curta-metragem, que sempre existiu, mas quer dizer, agora é uma explosão, não é? Mas esquecendo do cinema, os conteúdos curtos ou muito curtos são uma exigência quase do tipo de utilização que nós fazemos da internet e do digital. Não sei se acontece convosco, mas eu, quando me aparecem vídeos à frente nas redes sociais, eu começo a ver, se vejo que aquilo tem 4 minutos e meio, eu não vejo. Só vejo o princípio, depois vou até ao fim e vejo o final, não é? Porque ver o cãozinho a fazer uma graça durante 30 segundos, eu aguento. Mais do que isso, faço com o meu cão, não preciso estar a ver os outros cães. Portanto, os conteúdos tendem a ser curtos ou muito curtos. Depois há esta característica que eu acho que é muito interessante, que é aquilo que chamo o regresso do cinema mudo, que é o audiovisual sem áudio e com legendas, muitas vezes, não é? Eu trago aqui, lembrei-me há bocado, vinha aqui a pé do hotel para aqui e lembrei-me de vos mostrar um anúncio que está no YouTube e que eu fui ver porque comecei a ler pessoas a dizer há um anúncio que é contra a instituição do casamento e tal. E eu, como faço crítica de publicidade, fui ver. Este é um anúncio de um carro, do Renault Koleos, e eu gostava que o vissem sem som, por isso é que eu tirei o som, para vermos este novo cinema mudo, não é? Há aqui um momento em que eles estão a falar e que não se ouve o som. Está aqui. Eles estão a falar, mas no vídeo só tem música. Ela casou-se com o Koleos. Okay? Portanto, como veem, se quiserem ver com música, vale a pena, porque a música é muito gira, é utilizada no filme Pulp Fiction, um dos melhores filmes de sempre, a meu ver. Portanto, este cinema, e há até maneiras, eu julgo que já há plataformas que dizem que têm maneiras de retirar o som aos vídeos, não é? E o próprio Facebook trabalha nisso, se o vídeo deve ser com... Porque o som incomoda muitas pessoas, como a mim, e quando se está a trabalhar, e, portanto, existe esta maneira que é necessário apresentar as nossas coisas sem som, não é? E, portanto, por isso é que já começaram, certamente, a ver, e se calhar antes de mim, começaram a ver que há muitos vídeos que têm som, mas como nós os contactamos sem som, eles também vêm com legendas daquilo que a pessoa que está a olhar para nós no vídeo. É este regresso do cinema mudo que me parece muito interessante e uma nova maneira. Isto é, quem for trabalhar no digital, na linguagem digital, do design e tudo, tem que prever que se calhar os seus conteúdos devem ser passíveis de serem consumidos sem som. Depois há uma utilização e uma valorização de características do direto, mesmo lá está que não seja de facto em direto, mas com as características do direto, que valorizam a veracidade dos conteúdos, a sua verosimilhança, não é? Uma delas é a má qualidade técnica. Vocês vejam que aqueles vídeos, por exemplo, das agressões na discoteca e não sei o quê, têm má qualidade técnica, foram feitas por pessoas nervosas que estão a utilizar o seu telemóvel, não é? Pois é uma coisa muito engraçada, não é? Com o telemóvel nós falamos com ele na posição vertical, tenho o meu por aí. E depois então as pessoas acham que para filmar também deve ser na posição vertical, não é? E depois isso cria um problema às televisões e por aí fora, porque têm que encher este espaço, porque a televisão tem o formato do retângulo
deitado. Mas não se preocupam, porque a televisão absorve tudo o que for possível para valorizar a sua comunicação. Ali a má qualidade estética, não é? Isso é utilizado, por vezes, é valorizado esteticamente, a má qualidade estética. Não sei se já viram com certeza que há filmes no cinema hoje em dia, é frequentíssimo os filmes não terem os planos parados, estão sempre a mexer. Eu comecei a ver isso em filmes quando estavam duas pessoas a conversar, estava um casal a conversar no sofá e não estavam em assédio nem em violência em casa. Não, estavam duas pessoas a conversar e a câmara estava sempre assim, a mostrar os dois assim, e eu achei, mas o que é isto? Porque eu nasci com o cinema em que a câmara estava parada. E comecei a ver que, de facto, a utilização destes mini movimentos que nós praticamente não notamos é uma consequência, é uma má característica técnica que foi transformada numa boa característica técnica, não é? Portanto, há filmes que não param, mesmo. Há um filme portanto, que se passa no Iraque, julgo que tem a ver com a descoberta do Bin Laden, não me lembro quem é que realizou, nem como é que se chama o filme, em que eu vi com esta característica, porque comecei a ver logo de início que a câmara não parava, e mesmo quando estavam em reuniões e a protagonista a pensar sobre coisas, estava sempre a câmara, do primeiro ao último plano. Portanto, esse tipo de características são exportações, penso eu, do resultado da televisão, estar em cameraman sempre a tremer à procura de declarações deste e daquele, e isso depois transmitiu-se para... E isso criou uma ideologia de movimento, de ação, de suspense, etc., que acabou por se tornar uma característica técnica dos média. Esta inclui aqui também os conteúdos de um só plano, também parece importante, também o Facebook e tal, a coisa é só um plano e isso dá uma característica muito televisiva àquilo que as pessoas querem colocar. E depois, claro, há uma utilização destas características em conteúdos em que de facto se pretende manipular a realidade, não é? E eu vejo muito isso porque eu, no Facebook, estou muito no Facebook, porque utilizo como descarga emocional, como quase toda a gente, e também utilizo para estudar o que é que as pessoas andam a pensar e a dizer, etc. E tudo o que é vídeos de animais, esses short vídeos, eu pago-os todos. Porque animais, gosto de ver vídeos com animais, então eu vejo-os todos. Mas depois noto que há muitos que são manipulados. Há uns que são feitos sem som, já falámos disso, e o cão é genial. Só que como nós não ouvimos o dono a dar as ordens, achamos que é mais genial do que se calhar o pobre do animal é, não é? Quer dizer, porque se nós ouvíssemos o som, que não ouvimos, porque não existe, se nós ouvíssemos o som, nós ouvíamos o dono a dizer faz isto, faz aquilo ao animal. E como não ouvimos, parece que o cão está sozinho a tomar determinadas decisões inteligentes, racionais, etc., que de facto foram resultado de instruções e de treino pelo seu dono. E há outras manipulações destes vídeos que resultam da montagem, portanto, da edição das imagens e depois pronto, os donos daquilo ganham uns milhares ou dezenas de milhares de dólares ou de euros à conta das visualizações que nós fazemos. Mas as pessoas gostam de ser manipuladas por estes vídeos, porque eu às vezes chamo a atenção dos amigos no Facebook, atenção que isto é capaz de estar manipulado e tudo, e as pessoas não... I don't care. É giro. E pronto. Depois temos outra forma outra consequência disto, que é a intrusão da publicidade durante o consumo dos conteúdos, e que vai ser um problema forte, penso eu, nos próximos tempos. De facto, há uma intrusão a toda a hora, nós sabemos, não é? Quer dizer, eu vou-vos dizer, aquele anúncio, eu analisei aquele anúncio para a minha coluna de análise de publicidade do Jornal de Negócios, aquele que vimos ali, e é uma coisa incrível. É um anúncio que está no YouTube para nós vermos o anúncio, não é? Não está lá como...
something else, como alguma coisa acrescentada a outro conteúdo. Não, eu quero ir ver um anúncio e aquele, no YouTube eu vejo apenas aquele anúncio. Depois aquele anúncio aparecia com outros anúncios por cima. O que é de um absurdo total, isto é, a Renault está a pagar para estar, penso eu, para estar no YouTube com aquele anúncio, que como viram é magnífico, como narrativa, tecnicamente, mas depois aparecia um anúncio da ProSeguro, ali o tempo todo, quer dizer, uma pessoa tem que estar a pagar um anúncio para poder ver um anúncio. Muito estranho, e são coisas que eu julgo que têm a ver com o PREC, o processo revolucionário em curso do digital, não é? E que haverá medidas para alterar estas coisas, não é? Portanto, não há maneira de nós podermos fugir. E os anúncios hoje são mais intrusivos do que na televisão. Portanto, durante décadas as pessoas queixaram-se, e bem, que havia os intervalos, e depois os intervalos eram muito longos, etc. Mas, ao menos na televisão, os intervalos fazem parte da linguagem televisiva. Porque dizem-nos assim, pronto, agora nós vamos embora, voltamos daqui a 5 minutos. Não é? E voltam, passados uns minutos. Quando não dizem os minutos, desconfiem, porque vai ser um quarto de hora. Mas ok. Mas às vezes dizem, voltamos dentro de 48 segundos, e voltam dentro de 48 segundos. Os programas são pensados para terem intervalos aqui. Agora não. Eu quero ver o noticiário da TVI na internet e está o jornalista a dizer a primeira sílaba de uma palavra e aos 10 minutos exatos começa um anúncio. Quer dizer, é muito mais intrusivo, é violento mesmo, não é? Porque destrói a própria unidade narrativa, estilística, etc. dos conteúdos que são apresentados, não é? Temos ainda que há um acréscimo de conteúdos audiovisuais, os tais sem som, ou cujo som é dispensável, não é? E temos muitas, portanto, narrativas visuais, como aquela que vimos ali, não é? A maior parte dos anúncios das grandes marcas hoje em dia, de perfumes e por aí fora, as palavras, têm meia dúzia de palavras no final, mas toda a narrativa, e mesmo quando não há narrativa, todo o movimento das imagens prescinde qualquer tipo de conversa. Existe esta tendência, julgo que se está a desenvolver e, portanto, talvez no design também possam dar atenção a isso, que é os anúncios, estas narrativas serem curtas, portanto, terem 8 segundos, não é? Portanto, os próximos artistas da publicidade, acho eu que vão ser aqueles que, porque estes são mais do cinema, não é? Aqueles que vimos, são aqueles que vão conseguir contar uma história como aquela, mas em 8 segundos, não é? Porque é extremamente difícil. Já aquilo é difícil, portanto, quanto mais em 8 segundos. Depois temos isto, que também penso que vai ter que ser resolvido, que é uma promiscuidade enorme entre o que é publicidade, o que é marketing, o que é informação, não é? Quer dizer, vai-se às páginas dos jornais e aparecem 50 notícias patrocinadas, que não são notícias, conteúdos patrocinados, não são notícias, é publicidade feita por marketeers e não por jornalistas, não é? E, portanto, publicidade que não é identificada, que simula ser informação, que simula ser notícias, e isto vai ter que ser resolvido. Portanto, há aqui uma falta de ética que precisa de ser aplacada e substituída por um código de ética para este tipo de atividades, não é? Há uma falta de respeito pelo consumidor nesta intrusão da publicidade e da intrusão de publicidade que é mascarada de informação ou de jornalismo. Julgo que o design é muito pobre, e aí é que julgo que há um grande campo para os novos designers, não é? Eu faço crítica de publicidade e acho, sei lá, vou inventar, mas 90% dos anúncios que vejo, dos anúncios que são mesmo anúncios e que eu quero ver, não é? E que me aparecem nos sites ou que eu vou buscar, etc., a maior parte são muito fracos, mal desenhados. Acho que ainda há falhas na concepção do média digital como uma coisa nova, que é completamente diferente, mesmo no contacto que eu tenho,
e acho que ainda falta adequar aquilo que é criado para um novo tipo de pessoas, que se quisermos assim, um novo tipo de ou um consumidor que consome já de uma maneira diferente este mundo do digital. E mesmo nas imagens em movimento, naquelas que são digitais, não é as que usam câmaras, mas que são criadas todas digitalmente, eu também vejo uma falta de criatividade muito grande e penso que há um futuro brilhante à nossa frente, à vossa frente, para poderem criar novas maneiras de fazer publicidade para as imagens, com imagens em movimento, e também para a publicidade fixa. Os anúncios curtos também são maus, aqueles que nós podemos ver durante uns segundos também acho que são falta de qualidade, não é? Quer dizer, não entusiasmam, não atraem, não entusiasmam. A tal promessa gigante de interatividade com o receptor, ou com o observador dos conteúdos, também está por cumprir, não é? Nem sei se alguma vez vai ser cumprida, não é? Porque o facto de se poder ser interativo nos conteúdos não significa que está certo ser-se interativo nos conteúdos. Dou o exemplo. Não vamos ao cinema para ser interativos com o filme que está a passar, mesmo que o filme seja possível de ver no computador. Nós queremos ver uma narrativa criada por outras pessoas, queremos ser surpreendidos por outras pessoas. Agora, estarmos a intervir na narrativa de um filme, não, isso não me parece adequado, não é? Mas há outras áreas em que, de facto, a interatividade é possível, é desejável, é interessante, é gira, é excitante, e não tenho visto grandes criatividades nessa matéria. Eu acho que, mas não sei explicar bem esta última frase que pus aqui, porque pensei para esta comunicação, mas é assim, os conteúdos ocupam espaço nos nossos ecrãs, não é? E ocupam o nosso tempo, ocupam o espaço deles e ocupam o nosso tempo. E há aqui qualquer coisa que ainda não está harmonizado na utilização, nos conteúdos, no digital, no design. Há aqui qualquer coisa que me parece que ainda não está bem harmonizado. Coisa que a rádio resolveu, que o cinema resolveu, que a televisão resolveu, mas acho que no digital, nos conteúdos digitais, ainda falta harmonizar estas duas formas que estão unidas, o espaço e o tempo, mas que ao mesmo tempo são opostas radicalmente, quer dizer, que têm problemas uma com a outra. Ora bem, para concluir, já vos disse, eu vou fazer um resumo, já vos disse que para mim a televisão é em primeiro lugar linguagem própria e conteúdos próprios, apesar das dimensões que também são importantes na definição de instituição e de recepção. Há novas possibilidades na criação e na disseminação de conteúdos que estão mais livres do espartilho do modelo anterior de televisão. Estamos num período de adaptação, no PREC, do digital, período revolucionário em curso, de exploração de novas possibilidades na criação desses conteúdos e artifícios da linguagem televisiva, faltando dar um salto para o desconhecido, não é? Portanto, eu acho que dentro dessa ideia do PREC, processo revolucionário em curso, a maior parte dos criativos são os reacionários do PREC. Faltam os revolucionários que deem um salto para o desconhecido, e eu espero que alguns estejam aqui, ou que todos vós estejam aqui em esse salto para o desconhecido. Muito obrigado.